Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar um pouco mais para vocês sobre as plantas medicinais. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Natu, naturopata holística, aplico as terapias naturais e holísticas, então no meu método de naturopatia integrativa, isso é, trabalhando e aplicando para os 3 pilares físico, psicoemocional e energético, as principais terapias dentro da naturopatia, integrando todas elas e suas formas de aplicação também. E por conta dessas formas de aplicação diversas das terapias, é que eu vim aqui falar para vocês sobre as plantas medicinais, ou seja, dentro da fitoterapia e aromaterapia, né, que é o uso dos óleos essenciais, que para quem não sabe está dentro da fitoterapia, porque não deixa de ser algo que vem aí das plantas medicinais. De qualquer forma, eu vou enfatizar, focar aqui nas plantas medicinais, porque eu recebo muito e ultimamente cada vez mais no inbox, principalmente do Instagram, as pessoas me perguntando: qual chá é bom pra isso? Qual chá pra aquilo? Eu tomo chá de tal. Posso esse chá? Não pode chá de tal? E o que eu percebo é que as pessoas, ao pensar sobre qualquer tipo de planta medicinal, elas associam muito ao chá. Por quê? Realmente a nossa avó fazia muito chá pra gente, a nossa mãe, na escola, né? Eu lembro, eu na escola, quando eu tinha cólica, a diretora só fazia um chazinho lá pra mim de erva doce, de camomila. Então a gente associa sempre a esse uso. É o também que está mais comumente pensando na nossa cultura, e também é o acesso, né, no mercado, de que forma a gente mais vê as plantas medicinais, principalmente nos chás. Mas além disso, então, eu quero falar para vocês sobre as diversas e tantas formas de uso das plantas, o que pode variar para aplicação. Por exemplo, tem muitos casos que não vai ser o mais indicado você fazer o uso do chá, ou é legal você associar a outro tipo e outra forma de uso. Então, ok, o chá é muito conhecido, o chá de caixinha ou chá natural, que é inclusive o que eu mais indico fazer direto com a planta, tanto fresca como seca. Aliás, se vocês quiserem um vídeo das formas corretas de se fazer o chá, me avisem aqui em algum comentário, porque existem formas diferentes que muitas vezes, se você fizer da forma incorreta, você pode estar ali matando os químicos, o fitocomplexo da planta que você está querendo fazer uso. E aí possivelmente não tem aquele efeito terapêutico desejado ou aquele efeito diminuído, e não é o que a gente quer. Então tem essa questão também, as formas de se fazer o chá. Trouxe aqui de sachê, que é o mais fácil, eu tenho, não é o que eu mais indico, mas eu tenho para aquela facilidade do dia a dia, tá ok, não é o de mais indicação, porque, por exemplo, esse aqui de camomila, eu vou até abrir para mostrar para vocês. O que mais tem o fitocomplexo na camomila? Vou rasgar para mostrar para vocês, depois eu reutilizo. O que mais tem o fitocomplexo, para quem não sabe, é essa complexidade de químicos. Então, quando a gente fala de químico, parece que isso tudo é artificial, mas não. Existem diversos químicos 100% de origem natural, biocompatíveis com o nosso organismo e com todas essas ações de baixo efeito colateral. Sim, remédio alopático tem muito mais efeito colateral do que a maioria das plantas medicinais, ao contrário do que a gente vê por aí. É inclusive algo que eu gosto de enfatizar. Se você jogar no Google chá de tal, posso tomar chá de não sei o que, a erva X é boa pra quê? Sempre vai ter no final alguém falando que chá tem muita toxicidade, que não pode tomar, que precisa consultar um médico antes. Sim, você precisa ter conhecimento, e é isso que eu ensino nos meus cursos, por exemplo, Naturopatia pra Vida, quando eu faço atendimentos aos clientes. Aqui na internet é muito difícil porque são muitas plantas medicinais, cada uma tem suas indicações e contraindicações específicas, mas no geral, então, os chás a gente precisa sim ter esse conhecimento, mas eles têm os efeitos colaterais muito menores do que os medicamentos alopáticos que você compra e usa sem nem pensar. Então, às vezes a gente acha que o Google é super moderno, que essas fontes são super atualizadas, mas o que acontece muito nessas fontes é que existe uma indústria farmacêutica por trás que não está nem um pouco interessada na nossa melhora, na nossa cura de forma natural, porque ela deseja sim que a gente faça uso de medicamentos que vão gerar um efeito colateral secundário para que você utilize um segundo medicamento deles para tratar esse segundo sintoma. Então é o que eu digo, cura pela raiz, a cura natural precisa dessa integração das terapias naturais, as formas corretas de aplicação e o conhecimento, claro, porque até uma camomila tão inocente tem sim seu grau de toxicidade, mas esses graus variam e geralmente são altíssimas dosagens.
Tem ervas sim que tem mais cuidadinho, que tem contraindicação para gestantes, às vezes por falta de pesquisas também isso acontece. Porque como eu disse, não tem muitas dessas multinacionais, enfim, essas empresas que poderiam bancar essas pesquisas que têm o real interesse nessa definição do tipo, essa dose terapêutica é ok, essa dosagem já tem um grau de toxicidade. Para grupo de hipertensos não é contraindicado, hipotensos pode utilizar e vice-versa. Então existe muita pesquisa acerca, muitas de milhares que a gente pode se basear, e é o que eu trago sempre, baseado em pesquisa científica, mas existe muita coisa que falta, com certeza. Mas aí a gente tem essa variedade incrível, aqui no Brasil inclusive também, que a gente tem muita planta medicinal. Esse fitocomplexo que eu estava comentando então, o que acontece em geral? As indústrias, isso há dezenas de anos atrás, eles descobriram então alguns químicos de algumas plantas, isolaram esses químicos e o reproduziu artificialmente em laboratório. Foi daí que surgiu muitos medicamentos. Então, um desses químicos presente no fitocomplexo das plantas foi isolado, reproduzido artificialmente e vendido como anti-inflamatório, antitérmico, então para baixar a febre, febrífico. Então, esse isolar de uma substância eu acho ótimo porque permite que a gente faça uso quando a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Então, foi ótima essa descoberta do homem, né, do ser humano. Mas esse fitocomplexo das plantas tem um motivo, a natureza, Deus não deixou isso. Ah, putz, saiu aqui um fitocomplexo sem querer. Eles têm uma complexidade e é por isso também que eu acredito que não investem tanto em pesquisas, porque deve ser realmente muito complexo. Eu nem me atrevo a participar disso, mas eu queria muito participar dessa evolução, desse conhecimento. Tá crescendo cada vez mais as pesquisas justamente por esse chamado, esse retorno ao que é natural. Acho que acredito também que é por isso que você está aqui me assistindo. Mas então esse fitocomplexo tem um motivo. Qual é ele? Essa combinação de químicos, por exemplo, um tem a ação primordial, igual essa planta tem efeito principalmente analgésico. E aí ela tem um outro químico que dá suporte a essa ação, ela tem um outro químico que diminui efeitos colaterais, ela tem um outro químico que dá suporte. Enfim, essa combinação de químicos tem sempre um motivo, mas nem de toda planta ele foi realmente e totalmente estudado. Então basicamente é isso que eu queria dizer. E aí, voltando, sobre os chás aqui de saquinho, por exemplo, esse fitocomplexo ele também está presente em diferentes partes de plantas. Por exemplo, a canela, tanto o óleo essencial quanto a própria planta que você pode utilizar, canela casca e canela folhas, têm efeitos terapêuticos diferentes. Uma tem mais efeito BFV, que é bactericida, fungicida, antiviral, enfim. Ó, aqui. Então, olhando aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olhando aqui, esse chá de saquinho é até que interessante, porque o fitocomplexo da camomila está principalmente na flor. Então, eu tô vendo aqui tem flor, ela tá bem picotadinha. Tem flor, mas tem bastante galinho, até porque a camomila ela é bem sensível, né? Acho que para uma indústria seria muito dificultoso separar a folhinha sem vir nenhum galho. Então, tudo bem. Mas o efeito terapêutico, deixa eu focar aqui. Mas o efeito terapêutico principal da camomila tá na flor. Então, por exemplo, se você compra, não só de saquinho assim, mas de qualquer outro lugar, a própria erva, a própria planta, se vier só o galho, você já sabe que não vai ter o efeito analgésico, o efeito terapêutico indicado, primordial daquela planta, porque depende da parte selecionada, né? Então, a camomila que você compra para dormir melhor, para diminuir estresse, para diminuir ansiedade, insônia, às vezes não vai ter um efeito. Então tem isso também. Fora isso, é legal enfatizar nesse vídeo que organismos de seres humanos, né, em geral, são muito semelhantes. A gente tem uma estrutura muito semelhante, mas a interação com qualquer tipo de substância pode ser muito diferente de um corpo para o outro, de uma pessoa para outra. É por isso que muitas pessoas falam, ah, esse remedinho para mim é tiro e queda quando eu tenho dor de cabeça. E outra pessoa fala, ah, pra mim não funciona de nada. Isso para medicamentos alopáticos, né, da medicina convencional, quanto medicamentos naturais. Então, essa interação com o nosso organismo
pode ser muito diferente, né? Então, um chazinho de camomila pode super te ajudar a dormir, aliviar a sua cólica e para outra pessoa não fazer nenhum efeito. E é por isso que eu, né, ao longo desse tempo, desenvolvi realmente a naturopatia integrativa, porque a gente vai associar, tem um método dentro da fito de 4 plantas essenciais, tratamento completo, quando é necessário fazer um tratamento completo, com ciclos de tratamento, e esse método integrativo para a elaboração do seu tratamento. Que aí a gente vai atingir o pilar energético, psicoemocional e físico, quando necessário, né? Por exemplo, se for tratamento só de ansiedade que não se manifestou no campo físico, a gente não trata o campo físico, entende? Mas é por isso que tem esse método, porque aí, com mais de um item, um dá suporte para o outro e a cura é realmente muito mais efetiva. Ainda assim, após esse tempo de tratamento, a gente reavalia os itens selecionados, porque, como eu falei, depende de organismo para organismo. Mas voltando então, além do chá, a forma que mais se vê aí no mercado também é essa aqui que eu já mostrei para vocês. Então, a própria planta, ou seca ou fresca, como tempero. Então, pra gente utilizar realmente na nossa alimentação, na culinária, que é essencial. Eu sempre falo e subo esse incentivo para as pessoas da gente inserir as plantas medicinais em ao menos uma das refeições diárias. Então, por exemplo, vai comer um pãozinho, colocar algumas folhas de manjericão, que é imunoestimulante. Vai fazer, sei lá, qualquer macarrão, coloca alecrim, que tem propriedade BFV contra micro-organismos. Então, é a gente buscar no nosso dia a dia inserir das diversas formas todas as plantas medicinais. Fora isso, então, mesmo com essas ervas aqui, frescas ou secas, a gente ainda pode produzir muitos outros produtos em casa mesmo. Eu ensino no curso todos eles, mas falando aqui para vocês, então a gente pode fazer as tinturas, os fitoterápicos a partir de álcool, então essa combinação que dura anos e você pode tomar gotinhas. Aliás, são formas também da gente falar, olha, você não precisa tomar o chá, porque tem pessoas que não desce nenhum tipo de chá, tem chá que é muito ruim mesmo. Eu não tô aqui falando que chá é bom. Eu tomo muito chá ruim, né, no que diz respeito ao sabor, pela propriedade. Então, assim, é medicinal, não é milkshake, é chá, eu sempre falo isso. Mas então as tinturas feitas a partir de álcool de cereais, as garrafadas que a gente faz com vodka ou cachaça também. Eu não tenho aqui, mas existe também o vinho medicinal a partir de vinho tinto ou vinho branco, que também é feito para macerar, para fazer a infusão e extração das propriedades químicas das plantas para esse líquido, então tem todo um processo. O extrato glicólico, que como o nome já diz, então, glicólico, ele é feito a partir da união de glicerina e álcool também. Esse é um dos processos mais, assim, dificilzinhos, é super simples de fazer também, mas, enfim, você pode fazer em casa, com produtinhos que você compra na internet, são bem mais baratos do que outros medicamentos que a gente vê por aí, mas ele é um dos mais complexos, eu diria, que tem no curso. Fora isso, então, existe a forma de você consumir encapsulados, em gotas já compradas, até reduzir a planta que você mesma comprou a pó. Então, consumir o pó mesmo diluído em água, por exemplo, diluir o pó dessa planta que você deseja consumir em água e fazer o uso. Existe o azeite medicinal, azeite aromatizado também, mas aí não tem muita objetivo terapêutico, mas o azeite medicinal, o óleo medicinal, o oleato. Então, azeite, obviamente, é feito no azeite extra virgem e o oleato em algum óleo vegetal. Pode ser um óleo de calêndula, um óleo de semente de uva, amêndoas, óleo de coco, enfim, tem muitos óleos vegetais, inclusive, que eu recomendo, que tem também ações indicadas em cada um. Então, se você, de repente, está fazendo um óleo medicinal com sucupira, né, que é uma planta com bastante efeito analgésico, é interessante você usar um óleo vegetal que já tenha um efeito analgésico, entende? Fazer essa integração, como por exemplo um óleo de copaíba, que tem tanto o vegetal como o óleo essencial. Para quem não sabe, não é a mesma coisa. Óleo vegetal e óleo essencial são coisas diferentes, mas algumas plantas possuem os dois. Das aplicações também existem os emplastros, existem as compressas, existe cataplasma. Existem os banhos também energéticos que a gente pode fazer a partir do chá, simplesmente, que você fez, ou chá por infusão, decocção, macerado, serenado. Então tem também a forma, igual eu falei, de fazer cada chá. A água saborizada, basicamente, então, que você deixar infusionando na água e tomar durante o dia. Uma forma também super básica, simplesmente joga a erva dentro da sua garrafinha, preferencialmente de vidro, e vai tomando durante o dia.
tem várias formas também. Enfim, o que mais? Sucos também, você pode adicionar as plantas no suco, né? Quem nunca tomou um suco de abacaxi com hortelã, então tem propriedade medicinal, aí você fala, ah, Fê, eu já tomei, não teve nenhum efeito. O que que acontece? Não é um chá de abacaxi com hortelã uma vez que você toma que vai te trazer um mega efeito terapêutico. Todas as ações incríveis da hortelã. Principalmente se você já está com aquela queixa, com aquele sintoma, você precisa de um ciclo de tratamento, de dosagens diárias, então uma posologia e uma recorrência, assim, né? Um uso frequente, uma frequência, até aquilo ter o efeito, até seu sintoma ser solucionado, sua cura vir de forma natural. Mas o que eu falo, né, disso, colocar na alimentação, incluir de alguma das formas, é para você ir fazendo a blindagem do seu organismo. Então, por exemplo, começou o clima frio, começou o inverno, você sabe que geralmente sua imunidade baixa, que você tem gripe, resfriado, vem sinusite, ou que você vai menstruar e fica sempre com pereba na cara, sabe? Sempre solta espinha, herpes, qualquer coisa, você consegue se precaver se você fizer um uso diário. E você sabendo sobre contraindicações e dosagens, você pode fazer o uso todos os dias. Então, se blindar dessa maneira natural. Além disso, como eu tô aqui falando de todas as formas possíveis, é válido eu mencionar sobre os cumbaiás. Cumbaiá é um fumo natural, feito a partir de plantas. Tem duas histórias sobre a origem do cumbaiá, mas em geral é que vem das palavras come here, Lord, algo assim. Então é um chamado para Deus, para evocar mesmo, era de um processo ritualístico de tribos africanas. Então é o fumo feito com plantas mesmo, com ervas, né? Não maconha. O cumbaiá é feito geralmente com outros tipos de plantas. Enfim, eu tenho na minha loja, eu gosto de cumbaiá, mas lembrando que fumaça quente nunca é bom para o pulmão, não tem assim um efeito, uma indicação terapêutica, olha, fuma cumbaiá que vai para isso. Não é isso que eu tô dizendo aqui, mas eu tô trazendo para conhecimento de vocês dos diversos e todos os usos possíveis das plantas medicinais, e o cumbaiá é um. E obviamente, comparando com narguilé, com qualquer outro tipo de fumaça, até mesmo cigarros tradicionais, o cumbaiá seria o menos pior. Tá certo? Menos pior, porque, enfatizo, fumaça quente nunca é bom para o nosso pulmão, mas fica aqui também, uma indicação de cumbaiá para pessoas que queiram deixar o cigarro, por exemplo, que não consigam ficar sem, tem essa indicação, mas pessoas que já pararam de fumar, obviamente gestantes, crianças lactantes, idosos, pessoas com qualquer problema de saúde, debilitadas, não devem fazer o uso. Mas é para vocês saberem o uso da fitoterapia, como é possível por aí. Fora isso de queimar, como eu falei, é um processo bem ritualístico, então a defumação de ervas para o uso energético das plantas, porque para quem não sabe, as plantas e todos esses itens da naturopatia, igual eu falei, atingem os 3 pilares. Então, além do efeito físico, igual eu falei, analgésico, o efeito calmante atingindo aí o campo psicoemocional, o nosso sistema límbico, as plantas têm muito efeito nos campos sutis, nos chakras, num campo energético. Então as defumações são super essenciais assim da gente fazer com uma certa frequência, eu indico muito, eu faço bastante, que são incríveis. E aí com propósito, obviamente, de cada planta. Aí tem os bastões de ervas que eu já ensinei por aqui, que dá pra fazer, incensos que eu indico sempre os mais naturais, tem muito incenso aí que é artificial, né, legal, até pra nossa respiração. Então tem os bastões, incensos ou a própria defumação, que é, sei lá, você pegar a erva, botar, por exemplo, uma panela de ferro e queimar simplesmente com as propriedades de cada planta que você escolher. Para isso ainda tem os xaropes caseiros que dá para ser feito, lambedor, unguento, então as pomadas também que você faz caseiro, em casa você pode fazer pomada cicatrizante, analgésica para feridas, machucados, vermelhidão, coceira, seguindo aí a característica de cada planta, igual se você fizer com calêndula, ótima, eu faço para minha bebê, com calêndula, alfazema. Então tem as pomadas também. Fora isso, os géis, pé dilúvio, igual os banhos energéticos, dá pra gente fazer o pé dilúvio, que é basicamente o... Fora os banhos energéticos, minha câmera parou, minha câmera parou, mas então, fora os banhos energéticos, tem também o pé dilúvio, que é o escalda-pés, que eu tava falando, que a gente faz então para relaxamento. E todas essas associações da fitoterapia, que envolve água, então nos banhos,
banho não só de que você joga, né, na cabeça o balde com chá, igual eu falei, banho energético dos pés à cabeça, mas banhos na banheira, né, banho de imersão, banho pélvico, que é só nessa região da pelve, tem efeitos incríveis para quem tem cólica, inflamações, cistite e tal. Você associa a aquaterapia, uma outra forma de aplicação que eu trago também, que vai falar dos efeitos de água fria, água quente, morna, alternação de quente com frio, que cada uma vai ter um objetivo, né? Para inflamação, para determinados tipos de dor você usa uma ou outra, e aí você associa esse conhecimento a todas essas aplicações da fito. Fora isso, então, banho de assento, incrível para a região íntima feminina, para cuidar de candidíase, por exemplo, dores na região, dor causada pela menstruação. Banho de assento não é indicado no momento, tá, que tá menstruada, mas essa dor que pode ficar até mesmo depois do parto, no pós-parto, você pode fazer, eu fiz depois de ter minha filha. Vaporização uterina dá para utilizar com a fitoterapia. Enfim, são muitas e muitas aplicações da fito, das plantas medicinais, como vocês puderam ver, que vai muito, muito além do chazinho tão conhecido, da plantinha que você bota assim só para enfeitar o seu prato. Tem muita ação terapêutica. E o meu objetivo aqui é trazer esse conhecimento para vocês e, claro, incentivar, então, de alguma forma você incluir as plantas medicinais em alguma refeição ou através de uma bebida, igual eu falei. Esses tempos complicados que a gente anda passando, é igual o que eu falo, essa blindagem mesmo energética e psicoemocional que a gente vai fazendo para que as questões que surgem diariamente na nossa vida, porque a vida é essa oscilação, não cheguem a ponto de se tornar algo muito grande, denso, profundo ou de chegar a nível físico. Então essas questões que andam acontecendo, por exemplo, eu venho com uma tintura de rosa e eu tomo com o meu óleo essencial de laranja, por exemplo. Então esse é outro conhecimento, tá? Do óleo essencial para uso oral, que é uma vertente da Europa que eu trago, vertente europeia, da escola francesa. Então eu indico sim o uso oral, mas mais para as alunas, porque tem sim bastante contraindicação, tem uma dosagem específica. Mas eu vou lá e eu tomo a minha tintura de rosa que eu mesma preparei e não deixo com que essa aflição, por exemplo, chegue a se tornar uma alergia, como eu vejo muitas pessoas, ou dor de cabeça, um problema digestivo, né? Então é você trazer essa blindagem, esse autocuidado, não só com você mesma, consigo mesma, mas com as pessoas da sua família, amigos e clientes, caso você trabalhe como naturopata ou trabalhando com qualquer outra coisa. Eu falo que a naturopatia dá para ser inserida em qualquer tipo de profissão, por isso que eu acho que ainda deveria ser uma matéria da escola, a gente ter esse conhecimento e essa reconexão, né, com a natureza. Mas de uma forma ou de outra a internet tá aí para, de certa forma, eu levar esse conhecimento a vocês. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais nessa aula. E se quiserem me deixar aí nos comentários novos assuntos para eu trazer numa próxima aula, eu vou achar super válido. Um super beijo, obrigada pela companhia e eu te vejo na próxima.